Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula de cinemática, resolvendo com vocês alguns exercícios. Nessa aula vamos focar no cálculo da velocidade média. Então, olha só, diz o seguinte, em seu percurso ao longo de uma estrada, às 11 da manhã, você avista a placa de quilometragem 120. E às 13 da tarde, você avista a placa de quilometragem 300. E ele te pergunta qual a velocidade média nesse movimento. Muito fácil, então. Vou fazer um desenho só para a gente entender direitinho. Vou colocar aqui como se fosse uma bolinha se movendo. Uma bolinha se movendo. E diz o seguinte, às 11 da manhã, você avista a placa de quilometragem 120. Às 13 da tarde, você avista a placa de quilometragem 300. Para calcular a velocidade média nesse trajeto, o que é que eu faço? Eu pego a distância e divido pelo intervalo de tempo. O tanto que ele andou dividido pelo tempo que levou. E aí a gente faz de 120 para chegar a 300, quanto que foi a distância que ele andou? 300 menos 120 vai me dar 180 quilômetros. Então, isso daqui é a distância que ele percorreu. Beleza, Caio, e quanto tempo levou para ele percorrer essa distância? Das 11 até as 13, ele levou 2 horas. Olha como é fácil. Dá para fazer de cabeça, né? Para calcular, então, a velocidade média, eu pego o tanto que ele andou, que são os 120 quilômetros, e divido pelo tempo que levou para isso, que são as 2 horas. 2 horas. 180 dividido por 2 vai dar 90. E 90 o quê? Quilômetros por hora. Não esqueça de colocar a unidade. Então, essa é a velocidade média do objeto nesse trajeto. Simples assim, né? Então, sempre que você for calcular a velocidade média, não tem segredo. Você vê o tanto que ele andou e divide pelo tempo que levou. É a distância sobre o tempo. Vamos para mais um exemplo aqui, só para eu fazer um comentário com vocês. Mais uma vez, um percurso ao longo de uma estrada. Às 11 da manhã, eu avisto a placa de 120 quilômetros. Às 13h30, agora, eu avisto a placa de quilometragem 400. E ele pergunta a velocidade média nesse percurso. Mais uma vez, começamos fazendo o nosso desenho. Eu tenho a bolinha se movendo para a direita, a bolinha se movendo para a direita, e diz o seguinte, às 11 horas da manhã, ela estava no quilômetro 120. Enquanto que às 13h30 da tarde, ela estava no quilômetro 400. Pergunta a velocidade média. Como que eu calculo a velocidade média, Caio? Sempre a mesma equação. Distância dividido pelo tempo. Vamos calcular então. Quanto que foi a distância que ele percorreu? A distância que ele percorreu, ora, se ele saiu do 120 e chegou no 400, ele percorreu 280 quilômetros. 280 quilômetros. É só fazer final menos inicial. Esse seria o desenho da equação. Agora, se ele saiu às 11 horas e chegou às 13h30, quanto tempo ele levou? Então, olha só, 11 horas, 12, 13 horas, fica aqui 2 horas já, só que mais 30 minutos. Então, das 11 às 1h30 da tarde, ele leva 2 horas e 30 minutos. Agora, pronto, ou quase pronto. Você tem a distância e você tem o tempo. É só dividir um pelo outro, correto? Correto. Só que agora eu quero a velocidade em quilômetros por hora. O quilômetros aqui está certo, mas olha, esse minuto aqui ele não é para aparecer na minha equação. Eu quero quilômetros por hora, não quilômetros por horas e minutos. Não é isso que eu quero. Então eu tenho que dar um jeito de converter esse cara para horas, de modo que eu elimine o minutos aqui. Basta você lembrar, então, que 2 horas e 30 minutos, 2 horas e 30 minutos, é a mesma coisa que 2 horas mais 30 minutos. Não é meia hora? Não é meia hora? Então eu escrevo assim, 0,5 horas. Soma os dois agora, 2,5 hora. Então, 2 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 2,5 horas, ou 2 horas e meia, tá bom? E agora sim você pode colocar na equação, a distância percorrida é 280 quilômetros, dividido pelo tempo que levou, que é de 2,5 horas. E agora você faz a divisão. Vamos lá então. Vou fazer aqui no cantinho, tá? 280 dividido por 2,5. Primeira coisa, você quer eliminar essa vírgula. Para fazer isso, você adiciona um zero aqui e aí a vírgula ela some.
E eu fico com 2.800 sobre 25. Vou começar então. Eu começo pegando 28. 25 vezes 1 vai dar 25. Quando eu faço a subtração, aqui sobra 3. 28 menos 25 dá 3. Desce esse zero bem aqui. Desceu o zero. Mais uma vez eu tenho que multiplicar por 1, porque se eu multiplicar por 2, já vai ultrapassar. E eu coloco 25. Fazendo a subtração mais uma vez, 30 menos 25 dá 5. E vai descer agora esse zero que estava lá em cima, desceu o zero. Agora, 50 dividido por 25, eu multiplico por 2. 2 vezes 25 dá 50, sobra 0. Então, a minha divisão deu exata. E a resposta para essa divisão é, então, 112. 112. 112 o quê? Quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Essa foi a velocidade média do objeto ao longo dessa trajetória. Pode ser? Viu como é fácil? Então, sempre que ele te perguntar velocidade média, não tem segredo. Velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Pode ser? Fechamos então. Na próxima aula, a gente vai ver como essa equação às vezes aparece de uma maneira um pouco diferente. Valeu, pessoal!